Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo Coletiva do Dorival. Vamos acompanhar o que ele vai dizer após a derrota de virada para o Grêmio, a segunda derrota seguida de Dorival no comando do São Paulo. Vamos ver as explicações dele aqui, ele já deu a letra aqui, rapaziada, adiantando para vocês que ele espelhou sim o adversário aí com a formação tática. Não sou fã disso, Rogério foi muito criticado quando fez isso, tá? E deixou claro que havia feito isso e o Dorival acabou falando e espelhou o adversário. Você é fã disso? Comente aí enquanto você acompanha a coletiva. Peço para você deixar o like e também a sua inscrição, que é importante para o nosso crescimento aqui na plataforma. Lembrando, 100 mil inscritos, atingindo essa marca, eu vou estar presenteando uma pessoa para levar um presente, uma camisa do São Paulo. E você pode ser o vencedor, tá? Então participa bastante, falta pouquinho para bater essa marca. É um pouco mais de 500 pessoas, rapaziada. Então participa aí, ser inscrito, e logo logo a gente vai presentear uma pessoa aí. Vamos lá, Dorival, manda bala aí, mano. O time sentiu um pouco, é um fato natural. Nós espelhamos a marcação em relação à equipe adversária. O Grêmio se sentia muito confortável jogando aqui dentro. E na maioria das vezes em que teve uma equipe que marcou com duas linhas de 4, o Grêmio sempre saiu com vitórias. Então nós tentamos criar uma situação que, espelhando a marcação e o posicionamento em relação ao Grêmio, nós pudéssemos criar um fato novo e de repente surpreendê-los. Eu acho que o primeiro tempo nós vínhamos jogando com segurança, com tranquilidade, fizemos o gol, não tínhamos motivo nenhum para nos desesperarmos de repente, e o Grêmio adiantou um pouco a marcação, nos daria possibilidades de contra-ataques, era só termos uma aproximação um pouco maior, não aconteceu, foi onde o Grêmio conseguiu ter um pouco mais de domínio do jogo. Voltamos para um segundo tempo já com uma mudança, tanto de comportamento quanto de posicionamento. Tivemos um meio-campo mais preenchido e com esse meio-campo nós nos aproximamos, começamos a troca de passes, começamos as infiltrações, e tivemos aí boas oportunidades para que pudéssemos empatar a partida. Infelizmente acabou não acontecendo. Dorival, esse espelhamento que você se referiu ao esquema, né, com 3 zagueiros lá atrás, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É algo que você conseguiu treinar com o seu grupo, ficou mais na conversa? É um esquema que você pensa utilizar mais algumas vezes no São Paulo? Fala um pouco mais sobre o que você achou do rendimento também com esse esquema na partida de hoje. Acho que não foi ruim, eu acho que é natural que nós sempre teremos coisas para melhorarmos. Períodos de treinamento, vocês sabem muito bem, que são mínimos e, independente disso, uma pequena alteração apenas no posicionamento de um ou outro jogador, que são cumpridos, assim, são funções cumpridas, são comportamentos que são cumpridos. Não vi problema nenhum. Nós tivemos um segundo tempo muito bom, segundo tempo dentro das nossas condições, com os mesmos 3 zagueiros. Então, é para vocês verem que aquele desequilíbrio de 15, 20 minutos do primeiro tempo talvez tenha nos custado aí o resultado. Mas eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi, porque eu vi uma equipe buscando, procurando, querendo, aproximando, jogando, mesmo com a forte marcação da equipe do Grêmio. Com a boa estrutura de equipe que possui, ainda assim nós criamos boas oportunidades e, de repente, nos momentos de decisões é que talvez tenhamos pecado e poderíamos ter tido um aproveitamento melhor. Bom, você chegou, Dorival, fez um grande início no São Paulo, né? Ficou uma sequência de jogos invicto. Agora já são 2 jogos, embora a classificação na Copa do Brasil, com derrota. Até pela sequência que o São Paulo tem pela frente, bastante dura, como é o Campeonato Brasileiro, falando mais dessa competição. Te preocupa? Você falou, claro, sempre tem coisa para corrigir, mas o que mais tem te preocupado? Vamos falar principalmente desses 2 jogos, onde o São Paulo encontrou um pouco mais de dificuldade e acabou sendo derrotado. As dificuldades do campeonato serão dessa maneira. Nós não teremos jogos simples, fáceis, independente do posicionamento que as equipes se encontrem. Será uma disputa muito árdua. Eu já falava quando eu cheguei aqui que o campeonato desse ano vai ser um dos mais disputados dos últimos. Eu não tenho dúvidas que nós teremos muitas dificuldades ao longo de toda a temporada. Não será fácil para ninguém, para nenhuma equipe. Prova é que nós estamos aí na 8ª, 9ª rodada, 8ª, acredito, e nenhuma equipe até agora acabou ultrapassando assim limites.
Está todo mundo ali embolado, 2 vitórias te colocam numa ótima condição, 2 derrotas te colocam numa posição intermediária. Então nós temos que ter tranquilidade. Futebol é assim. A derrota do meio de semana totalmente diferente do que a equipe vinha produzindo. Aí, o jogo de hoje já não, jogamos dentro de uma ótima condição, poderíamos ter tido uma vitória como tivemos a derrota, poderíamos ter tido um resultado melhor se tivéssemos um pouco mais de capricho, talvez, em alguns momentos, mas o campeonato vai exigir muito e o São Paulo precisa estar cada dia mais e melhor preparado para as sequências que teremos. Eu gostaria, por favor, que o senhor analisasse no momento das suas últimas substituições. O São Paulo se torna mais agressivo, a gente vê esse pedido do senhor. É uma saída da ideia dos 3 zagueiros, já que o Soares estava sentindo bastante, teve que ser substituído. E também o diferencial de ter o Soares, porque teve dificuldades, em especial no segundo gol. Ele, quando pensou, todo mundo pensou que ele ia acabar finalizando, ele encontra o espaço enquanto seu companheiro Reinaldo marca o gol. Como é que o senhor vê a presença do Soares em campo? Jogadores de qualidade fazem diferença. A qualidade faz a diferença, né? E um jogador desse nível, você pode esperar tudo, tanto uma definição em gol, com sucesso, quanto uma jogada em que ele pife um companheiro, que ele o coloque numa condição de definição, como aconteceu no segundo gol com o Reinaldo. São jogadas de jogadores de alto nível. E isso fazem parte. Nós temos que estar preparados para tudo. A nossa marcação fechou muito bem, mas talvez se tivéssemos um passo, 2 para fora, um pouco mais abertos em relação à ultrapassagem que acontecia pelo lado do campo, talvez tivéssemos neutralizado essa jogada. Mas, independente disso, eu acho que a equipe do São Paulo jogou, procurou botar a bola no chão, criou, teve personalidade e é isso que a gente quer. O time está num processo em andamento e, para mim, foi assim... foram 2 derrotas, né, ao longo dessa semana, mas derrotas em que percebe-se um time sabendo o que quer em campo, buscando a todo momento, tendo naturalmente algumas dificuldades, o que é um fato natural pelas qualidades e pela capacidade do time do Grêmio, mas eu não vejo como uma situação desesperadora. Temos que ter tranquilidade, equilíbrio, para que busquemos aí a nossa sequência e, de repente, encontremos novamente o caminho de bons resultados. Dorival, para a gente avançar um pouco agora para esse planejamento da semana, eu sei que ainda é cedo e tal, mas tive a sensação que talvez algumas escolhas hoje pontuais também pudessem já estar olhando lá para frente. Por exemplo, o Gabriel Neves, que é um jogador importante no seu meio campo, estava pendurado e ficou ali no banco, o próprio Luciano entrou depois, o Nestor, que de repente fosse uma final de Copa do Mundo jogasse, mas hoje não veio. Como é que você está trabalhando essa semana? A gente deve ver um time talvez alternativo contra o Tolima, porque o Palmeiras não é decisão, mas animicamente a gente sabe que clássico mexe muito. Mas a decisão é no meio de semana e a importância desse jogo será fundamental para a nossa sequência. Então não tem... eu resguardei sim um ou outro jogador, principalmente os que tinham cartões. Temos que ter uma equipe forte no final de semana, mas temos que ter uma equipe muito bem preparada para o meio de semana, que será um jogo decisivo e o que nos dará a classificação e a possibilidade de uma ida às fases mais importantes da Copa Sul-Americana. Então, para nós, o jogo será decisivo e podem ter certeza que voltaremos a fazer perante o nosso torcedor um grande jogo e vamos buscar, se Deus quiser, o melhor resultado. Rodriguinho, jogador que teve oportunidades no passado, hoje entrou, foi bem elogiado na nossa transmissão. A importância de ter um jogador, porque ele tem uma característica que você não tem de baseada no elenco. Como é que foi para você? Como é que você viu a atuação dele? Ele está evoluindo, está pedindo passagem. Temos outros garotos que vêm fazendo aí um ótimo trabalho também. Tem alguns jogadores que ainda não tive a oportunidade de observar. Um deles é o Mendes, e eu dou a minha mão ao palmatória. É um jogador que foi contratado, tem muitas qualidades, porém eu ainda não tive a possibilidade de observá-lo mais a fundo. Talvez tenha sido o único jogador que não tenha tido uma oportunidade real comigo, mas esses garotos estão evoluindo, estão crescendo. O Rodriguinho adquirindo confiança, voltou de uma lesão, está começando a desenvolver. O Pedro Vilhena também, o Negruti. Eu acho que são garotos aí formados aqui dentro e que têm que serem valorizados no momento oportuno, que as oportunidades aconteçam. Eu sinto a grande maioria preparados ou em
entrando em condições de poderem daqui a pouco serem, e eu acho que isso é o trabalho, isso é o mais importante. O São Paulo tem que se fortalecer mais, porque o ano aí será muito complicado. Ô Dorival, queria repercutir só contigo uma fala que o Renato teve durante a semana, quando perguntado sobre o trabalho que ele vem fazendo no Grêmio e o trabalho que você vem fazendo no São Paulo. E ele disse que se fossem técnicos estrangeiros, teriam estátuas. Você concorda com isso? Que às vezes a gente valoriza um pouco mais o que vem de fora, o técnico estrangeiro, e às vezes o trabalho do treinador brasileiro ele não é tão bem avaliado, digamos assim. O Renato falou isso durante a semana e queria saber a sua opinião. Já que ele citou o seu trabalho também. Eu só acho que a avaliação do trabalho é aquela que não se busca a essência do que está acontecendo. Nós temos que tentar mostrar ao público o que realmente se passa em cada equipe, em cada clube, com mais detalhes. Com o público hoje, eles estão querendo entender o que é o futebol. Eles estão querendo entender porque existem movimentos de ataque à última linha, porque existem movimentos em que jogadores jogam entre linhas, o que é isso, o que é uma marcação, como estão falando aí, em linhas altas, ou marcação-pressão, ou uma linha média. Eu acho que isso tudo deveria ser um pouco mais explicado, um pouco mais entendido pelo nosso público, e eu acho que isso daí é uma função importante, que talvez tivesse que ser desenvolvida por todos nós. É uma maneira de se educar o nosso público. E nesse sentido ele tem muita razão. Eu acho que todo mundo vê, é notório isso. Nós não vamos nem ficar falando a respeito, levantando hipóteses e possibilidades, mas infelizmente no Brasil é assim, em qualquer área de atuação. Tá? Nós temos aí um grande autor e de repente ele tem uma visibilidade impressionante fora do país. Paulo Coelho é um exemplo claro. E no nosso país não, ele é entendido de uma outra maneira. Então, de um modo geral, o que é nativo não tem valor. O que é de fora tem um valor assim, impressionante, absurdo. Eu respeito todos os profissionais de fora que aqui estão, não quero que misturem as situações. Todos estão sendo muito bem recebidos aqui, são pessoas de bem que vieram para desenvolverem trabalhos. Mas é natural que, infelizmente, no nosso país, o nosso histórico, né, traz aí N situações. O importante é que todos estão tendo possibilidades de verem e de conhecerem um pouco mais o trabalho dos profissionais brasileiros, para poderem avaliar se realmente nós temos ou não qualidades. E isso eu não tenho dúvidas. Nós não deixamos a desejar a profissionais de nenhum canto do mundo, e todo e qualquer desafio que enfrentemos, vocês podem ter certeza que brigaremos em igualdade de condições. Tudo é questão de uma oportunidade. Porque não temos uma oportunidade fora do país? É muito simples. A Conmebol ainda não tem o reconhecimento da UEFA em relação aos seus filiados. E sendo assim, os profissionais, à exceção dos profissionais argentinos, eles têm tráfego livre para trabalhar em qualquer lugar do mundo. A grande maioria dos outros países não, e nós estamos incluídos em tudo isso. Por isso, as nossas dificuldades são muito maiores. Então, não é porque nós não temos qualidades, é porque nós não temos oportunidades. É uma coisa muito diferente, até porque nós recebemos profissionais de todo mundo aqui dentro do país, e eu acho que isso daí deveria ser muito bem avaliado e repensado. Está na hora também de despertarem para tudo isso e verem que o que nós queremos é apenas respeito e igualdade. Não existindo essa igualdade, é natural que exista um desencontro muito grande, e a vantagem é sempre de quem venha de fora para dentro do nosso país. Dorival, ainda dentro dessa linha de pensamento, porque muitas pessoas eram resistentes ao sistema, por exemplo, de 3 zagueiros, achando que é só proteger a casinha, ficar lá atrás, quando na realidade a gente percebe que as duas equipes com esse sistema conseguiram atacar bastante. O senhor acha, talvez pela inserção desses profissionais no nosso mercado, se dê assim uma ideia de que agora a gente pode falar difícil, trazer esquemas até para os profissionais como vocês, que vêm há anos no mercado tentando aplicar isso, sempre recebendo resistência da torcida? Será que o torcedor, por sua vez, está aprendendo mais sobre o futebol? Aprendendo. O 3-5-2 é um dos sistemas talvez mais antigos do mundo. Usavam isso
há anos e anos, talvez na década de 50, 60, se não me falha a memória. Então, não tem novidades. Eu te pergunto, qual seria a novidade que trouxeram, o que foi inserido de diferente? A última grande mudança no futebol mundial foi a seleção holandesa de 1974. Depois disso, nós não tivemos mais novidades assim, quase que nenhuma. Uma das maiores equipes do futebol mundial, o City, joga com esse sistema há alguns anos, com algumas variações dentro da partida, que é um fato natural, dependendo muito do adversário que ele enfrente, mas pelo menos aí 15 competições o Guardiola talvez tenha ganho nesses últimos anos, jogando nesse sistema dessa forma. O pai de todos os sistemas é o 4-4-2, é o 4-3-3, as variações são muitas, o 4-1, 4-1, enfim, e logo em seguida o 3-5-2. Não é novidade nenhuma, novidade em sentido nenhum. Muricy foi tricampeão brasileiro com o São Paulo, jogando dessa forma, com um volante como terceiro zagueiro. Então é para vocês verem que as equipes elas se sentem protegidas nesse sistema e ao mesmo tempo ofensivas, porque o São Paulo não deixou de ganhar títulos importantes. Bom, galera, até a coletiva do Dorival Júnior, né, ele falou uns negócios aí que eu já não gosto muito, tá? Falou que realmente espelhou aí, vocês viram, o adversário, né, espelhou a formação tática e tal, porque o Grêmio vinha assim bem e ganhava de todo mundo. Acho que primeiramente o São Paulo tem que pensar no seu time, entendeu? Como que joga o Grêmio? Joga assim? Beleza, é 3 zagueiros? Vamos fazer uma formação para furar isso. Vamos fazer uma formação para surpreender o adversário. Já que eles ganham sempre assim, vamos fazer um negócio diferente aqui, surpreender. Não espelhar. Isso aí pra mim, a gente conhece muito essa fala, né? Com o Rogério Ceni, sempre deu merda. O Dorival hoje inventou essa aí e deu ruim. Saiu um pouco ali da sua proposta por conta do adversário. Eu já não concordo com isso, cara. Você já não tem tempo para treinar. Você aí reclama, né? Que tem viagens longas e tudo mais. E você vai mudar um sistema porque você quer espelhar com o adversário? O São Paulo, cara, é muito grande. Imagina o São Paulo do Tele Santana. Eu vou ter que espelhar aqui o adversário aqui porque tá difícil, ô parceiro. Antigamente as pessoas que espelhavam o São Paulo, mano. Então, pra mim, nessa aqui, o Dorival, a mesma crítica que eu fiz pro Rogério Ceni nessa época, e muita gente aqui no canal concordou, eu quero ver se vão criticar o Dorival aí por conta disso, porque às vezes tem 2 pesos e 2 medidas, né? Então tem torcedor que não gosta, que critica o Dorival. Então, a gente estava elogiando o Dorival aqui nessa sequência, né? E ainda pontuando algumas coisas. Daí, um jogo que ele, pra mim, vai mal, a obrigação nossa é falar. É apontar os erros do que o cara fez. Tá todo mundo de cabeça quente. Daí vem um ou outro e fala que a gente só esperava essa hora pra criticar. Pelo amor de Deus, parceiro, seja inteligente, cara. Não seja uma mula, não, mano. Tá falando de futebol, analisando o jogo. E hoje ele foi mal. Hoje ele foi mal. Eu não quero criticar o cara. Mas quando ele vai mal, pede pra ser criticado, você vai ficar quieto? Você vai passar a mão na cabeça do cara? Não, pelo amor de Deus, cara. Pra mim tá errado. E falou também que poupou os jogadores por conta de cartão amarelo. Sendo que o próprio Dorival Júnior, em algumas coletivas atrás, ele disse simplesmente o seguinte: que os mesmos pontos que valem do jogo de hoje, valem no próximo jogo. E agora ele mudou a ideia? Poupou o time por conta de cartão? Por conta do clássico com o Palmeiras? Não consigo entender essa sinceramente, cara. Sendo que é o mesmo campeonato, o Brasileirão. Não tem por que fazer isso, tá? Mas dê sua opinião aí. Tem gente que acha que é legal, que é normal, né? Era o Grêmio, a derrota já era garantida. Desculpa, cara. Esse tipo de pensamento aqui não cola, não. Tamo junto. Esse é o pós-jogo da coletiva do Dorival aí. Deixa o like aí, sua inscrição e vamos que vamos. Valeu, rapaziada. Um abração.